Você está ouvindo o canal Sem Direitos Autorais. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos à Classmaker Educação, às nossas lives. Hoje nós estamos trazendo a Tatiana Paz aqui com a gente. Nós passamos na agenda, nós falamos sobre ela e nós falamos que que era um assunto muito pertinente. Olha, nós estamos aí na Semana da Consciência Negra e a gente precisava de um assunto que mostrasse todo o valor, todo o peso daquilo que a gente está falando, qual a importância, né, das questões étnico-raciais. Então, nós estamos aqui com ela, já vou dar boa noite para ela. Boa noite, Tati, muito obrigada de estar aqui com a gente, de ter aceito o convite. O pessoal aqui, tá, o nosso público da Classmaker, eles são todos bonzinhos, tá? O pessoal faz pergunta bacana, o pessoal assim, eles não fazem birra, não são mal educados, sabe aquela coisa de escola? O pessoal é bem bacana, tá? Alex, maravilha. Boa noite, obrigada por estar aqui novamente com a gente. E eu vou passar rapidinho a nossa agenda e em seguida eu vou passar para o Alex, porque ele vai falar sobre os nossos cursos. E aí nós vamos passar para a Tati. E a Tati, o Alex já orientou ela, já bateu um papo antes com ela, porque assim, sabe, Tati, nosso público, eles gostam que conta a história da vida da pessoa quando vem aqui. Então, eles gostam que fala o começo, o que foi de interessante, toda aquela questão. Eles gostam de entender um pouco da pessoa para poder, assim, se sentir aquele abraço virtual, tá? Então, vamos lá, gente. No dia 23 de novembro, segunda-feira, eu fui convidada pelo Alexandre Mesquita a fazer uma live. Essa live será eu e o Alex, gente. E eu vou estar falando sobre a inteligência artificial na educação. Aliás, eu vou falar sobre a inteligência artificial na educação inclusiva. No dia 25 de novembro, nós vamos estar aqui com a doutora Elaine de Sarno, falando sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ok? Interessante, pessoal. No dia 30 de novembro, nós vamos ter aquele papo super legal no primeiro evento nosso. A gente não sabe quantos eventos vão ser, mas não será nenhum, nem dois, nem três, não sabemos ainda, tá? Mas o Open Mind na Educação, Jogo da Velha 1, ok, gente? Então, o que vai acontecer? A nossa primeira pauta, né, o nosso primeiro bate-papo vai falar sobre a sala de aula. E para isso nós temos convidados. O Elis Merlin, ou Merlin, Alex, meu Deus, ele me confundiu. Merlin. Ele falou, se fosse com M, seria Merlin. Mas como é com N, Merlin. Tá bom, então é o Elis... som é quase o mesmo. Pois é, mas aí como ele explicou, eu fico preocupada agora e aí eu nunca sei se eu tô acertando o sobrenome dele. Bom, o Elis Merlin vai estar aqui, gente, fantástico, aquele bate-papo que a gente fez com ele, rendeu, viu? O Benê Moreno vai estar aqui com a gente, e a doutora Cláudia Lopes, que já fez com a gente 2 lives pelo canal da Classmaker. Ela já me convidou para fazer uma live com ela sobre Educação 4.0 no canal dela, e ela vai estar aqui para esse bate-papo. E vai ser uma coisa legal, viu, gente? A gente está falando de 3 pessoas, comigo o Alex dá 5. Então, veja, é aquele bate-papo, nós vamos colocar o painel, só que assim, nós vamos ter um limite para tudo, porque não dá para a gente fazer tudo isso aí em 1h15, ok? Bom, no dia 2 de dezembro, eu fui convidada pelo Alexandre Mesquita de novo, gente, para fazer uma live sobre Educação 6.0 ou Educação Plus. No dia 7 de dezembro, nós vamos estar com o Jean Tonsiak, falando sobre o uso dos games como uma ferramenta de letramento digital. No dia 9 de dezembro, então, o nome da Jenny é Jenny de la Rosa. Jenny... ou é de la Rosa? De la Rosa. Tá. Então vamos estar com a Jenny de la Rosa falando sobre o uso da educomunicação no ensino de imigrantes no Brasil. No dia 14 de dezembro vamos estar com a doutora Márcia Barreira falando sobre a avaliação em dislexia. Gente, olha que fantástica essa live, vocês pediram, e a Márcia Barreira,
Ela já é médica há muitos anos, ela está aí à frente da ABD, da Associação Brasileira de Dislexia. Também conheço muito essa instituição, tá? Meu filho foi diagnosticado pela ABD com dislexia, déficit de atenção. Eu também tive o meu laudo pela ABD. Então, assim, eu conheço a entidade, é uma entidade séria, os profissionais de lá são fantásticos, tá? Então, eu posso falar com causa, tá? No dia 16 de dezembro, nós vamos estar aqui com a Daniela Costa falando sobre o ensino online, tá? Ainda não está definido exatamente o tema da nossa live, mas o teor da nossa live, tá? Esse vai ser o nosso viés, ok? Indo lá para janeiro, no dia 11 de janeiro, nós vamos estar aqui com a doutora Lilian Papis. Doutora Lilian vai estar falando sobre a importância do som na fala e na alfabetização. Também conheço a doutora Lilian Papis, ela tratou do meu filho muitos anos, né? Meu filho está voltando agora de novo com ela para tratar questões da fala. Então, qual a importância da gente ter arrumar aquelas trocas, o processamento central auditivo, T com D, V com V, P com B, aquelas trocas que são normais, que acontecem justamente com essa questão da aprendizagem, aquelas que têm dificuldades com a aprendizagem, ok? No dia 13 de janeiro, nós vamos estar com a Graça Graúna falando sobre a literatura indígena. Na semana de 25 de janeiro a 29 de janeiro, vai estar acontecendo o segundo COED, o segundo Congresso Online Educacional. Eu vou estar palestrando nesse congresso, nós vamos estar falando sobre educação inclusiva. Então, vai ter uma palestra, eu vou estar conversando com vocês, a minha palestra vai acontecer no dia 28. Então, quem quiser fazer, é muito interessante, gente, porque apesar dessa pandemia, de tudo que a gente está vivendo, esse foi um ano que ajudou bastante gente a estar fazendo formação, está fazendo curso. Veja esse ciclo de lives que a Classmaker faz. Gente, quanto crescimento as pessoas tiveram, né? Nós estamos aí com umas menções super importantes, depois o Alex vai estar comentando com vocês, né? Junto à BED, junto a alguns sites educacionais aí, a USP, enfim, nós estamos aí com umas menções bem bacanas de reconhecimento do nosso trabalho. Isso é extremamente importante, porque a gente faz isso com comprometimento. E nós estamos, assim, sempre com pessoas incríveis que são profissionais incríveis, ok? Bom, então vamos lá. Inclusive, hoje vocês me mandaram muitas mensagens à tarde. Vocês me pediram os links do Congresso de Inteligência Artificial hoje. Então, vou te dizer por que foi. Realmente, eu divulguei, gente, e teve um probleminha com... Enfim, não é um probleminha. É que o pessoal estava com dificuldade de acessar a plataforma do Event3, tá? Então, assim, agora que eu já estou com o link do Congresso, eu divulguei na minha timeline no Facebook e eu mandei para todo mundo o link para poder assistir. Lá tem o primeiro dia e o segundo dia de congresso, ok? Realmente foi aí, enfim, alguns problemas inesperados, o pessoal não quis acessar a plataforma, mas enfim, vocês vão ter acesso ao conteúdo, ok? Bom, então vamos aí, sem mais delongas, né? Porque o pessoal tá entrando aqui, o pessoal tá todo mundo... Tá vendo? O pessoal tá... Nossa! O pessoal... Olha, tô vendo pessoas aqui... Puxa vida. Bom, o pessoal está bem ansioso. Então, Alex, fala dos cursos, entra rapidinho, fala das nossas menções e vamos passar para a Tati, que a Tati também vai ter que falar bastante coisa hoje. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Carla. Obrigado pelo convite. Boa noite, Tatiane. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E você que está aí em casa também, uma boa noite espetacular para vocês. Bom, hoje a gente vai falar aqui, né, sobre esse tema maravilhoso junto com a Tati, que é sobre a questão das mulheres negras e a autoria na cybercultura, certo? Mas antes eu vou falar rapidamente para vocês o que está acontecendo. Ontem começou o nosso curso com o professor Igor Arnaldo, o curso a qual ele trata sobre as novas gerações e as novas ferramentas para o ensino. Então, pessoal, quem não conseguiu se cadastrar nesse curso, ano que vem a gente vai abrir uma nova turma, onde o professor Igor vai voltar e irá continuar dando essa matéria aí, que é muito importante para os dias atuais. E ainda mais o contexto que nós estamos vivendo hoje veio trazer a necessidade do professor cada vez mais se aperfeiçoar na área de educação e tecnologias, correto? Amanhã começa o curso de Educação 4.0 com a Carla Lukzik, essa aqui que está apresentando hoje o programa com vocês. O curso de Educação 4.0, quem tiver interesse, acessa lá o site da Classmaker Educação
e acessando lá o site da Classmaker, você vai visualizar toda a ementa do curso, todos os detalhes. Eu não vou me delongar muito, porque a nossa convidada, eu vou até pedir licença para ela, mas é que esse ano a nossa convidada se tornou mamãe. Então ela tem, né, um recém-nascido aí para ela cuidar com tanto amor e carinho. Então a gente vai respeitar vamos respeitar esse lado materno dela, ainda mais que ela se tornou mamãe esse ano. E vamos, assim, ser bem sucintos na live de hoje. A gente vai terminar até um pouco mais cedo do que o normal, pessoal, justamente para a nossa amiga Tatiana cuidar também do filhinho dela. Desculpa, Tatiana, esqueci agora se era filho ou era filha, mas aí você me É corrige. filha, É filha, tranquilo. desculpa. A filhinha dela aí. Como que é o nome dela, Tati? Mali. Mali, olha que nome lindo. Tati, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu vou pedir para você, Obrigada. por gentileza, se apresentar para o pessoal. Fala um pouquinho também da sua filha, fala o que você quiser, mas explica para o pessoal a sua trajetória aí, para que eles possam entender por que você tem tanta propriedade para falar sobre esse tema de hoje, que é mulheres negras e a autoria na cybercultura. A palavra é tua, Tati. Obrigada, Alex. Boa noite a todos e todas e todes. Muito obrigada, Carla Luxic, ao Alexandre Mesquita, pelo convite para conversar hoje com essa comunidade, né, de professores e professoras. Para mim é um prazer conversar com vocês sobre essa temática, porque é algo que realmente tem movimentado a minha vida de forma mais ampla e também a minha vida profissional. Eu sou baiana e moro no Ceará hoje. Vim para cá em 2014, depois de finalizar o mestrado na Bahia, iniciar minha vida por aqui. E hoje eu sou professora do Instituto Federal, né, de Educação, Ciência e Tecnologia daqui do Ceará, na cidade de Baturité. Então, a minha trajetória começa mesmo em Salvador, né, como uma criança negra e que lida com as questões do racismo já desde a infância, mas sem necessariamente ter espaços que nomeiam essas questões ou que tratam sobre essas questões, né? E eu, no decorrer da minha vida, tive que lidar com a questão do cabelo, né? Inicialmente eu tinha o cabelo curto, que era associado sempre ao masculino, e o cabelo crespo, né? A, a tudo que não é bom, né? O cabelo crespo ele sempre foi associado a isso. E todas essas questões me atravessaram na adolescência, né? A rejeição nos relacionamentos, e eu fui seguindo a vida sem necessariamente pensar sobre essas questões de forma mais elaborada. E o que me faz retornar a essas memórias é quando, em 2014, eu decido parar de alisar o cabelo, né? Então, desde os 10 anos até os 24 anos, eu alisei meu cabelo, e porque existia como eu posso dizer, esse desconforto com essa estética, mas eu não sabia o porquê, né? Eu só entendia que eu tinha que alisar porque não era bonito, porque era difícil de pentear. E é a partir desse momento, né, que eu passo pela transição capilar, que é uma experiência que muitas mulheres negras têm passado, que eu começo a revisar as questões do racismo na minha vida. E aí, em 2014, é o momento que eu estou chegando no Ceará, mas que eu passei por um processo de formação, que é importante falar, né? Eu fiz o curso de pedagogia na Universidade do Estado da Bahia, e já no curso, desde 2007, eu trabalho com as questões relacionadas às tecnologias digitais e educação, no grupo de pesquisa Comunidades Virtuais, com a professora Linha Alves. Na época, eu estudava, inclusive, uma temática que vai ser trabalhada com vocês agora, em dezembro, que é letramento digital e jogos eletrônicos, né? Com o jogo Búzios, Ecos da Liberdade, que trata de uma revolta, né?
negra, inclusive na Bahia. Depois, no mestrado, eu estudei a autoria e mobilidade, então, como as tecnologias móveis possibilitavam novas formas de autoria na escola. E quando eu chego no doutorado, todas essas questões me envolvem, inclusive as questões raciais, e aí eu passo a estudar o ativismo de mulheres negras no YouTube, porque foi através dessas mulheres, através da narrativa delas, como elas compartilhavam o processo delas, né, de transição capilar, de ressignificação dessa estética negra, que eu fui me encontrando. Então, me interessou muito saber quais os processos formativos que estavam ali sendo articulados, né, formados por essas mulheres jovens, negras, na internet. Então, acho que é um pouco essa miscelânea de experiências que me trazem aqui para conversar com vocês hoje sobre autoria em rede e relações étnico-raciais. Nossa, Tatiana, é muito legal saber disso, saber a sua trajetória. Então, pessoal, vocês agora sabem por que a Tatiana tem essa autoridade para falar sobre esse tema, né? Mulheres negras e a autoria na cybercultura. E é o que ela vai tratar agora nesse momento com a gente. Tati, então, o que é essa questão da mulher negra e por que essa questão da autoria dela na cybercultura? Como foi assim que começou toda essa trajetória aí? Ok. Primeiro é preciso falar, apesar a minha formação ela foi primeiro eu adentrei os estudos da cibercultura e depois eu adentrei os estudos das relações étnico-raciais. Então eu tenho uma bagagem um pouco maior a respeito da cibercultura. Mas eu vou começar pelas relações étnico-raciais para responder sua pergunta, certo, Alex? Em primeiro lugar, para pensar o lugar da mulher negra no contexto da cibercultura e esses processos de autoria, a gente precisa pensar o lugar da mulher negra na sociedade brasileira, né? A gente vem no Brasil de uma história de colonização, né? Um sistema político de colonização colonial, colonialismo, né? Que subjugou pessoas negras e indígenas com o intuito de explorar a sua mão de obra e para isso esse sistema político, né, construir uma narrativa de inferioridade sobre as pessoas negras nesse país, que perdura até hoje. Então, quando a gente está falando de mulheres negras, é importante falar que no Brasil hoje, muitos dos problemas que a gente vivencia são fruto desse período, né, histórico e desse sistema político que perdura naquilo que a gente chama de colonialidade, que é a permanência desse pensamento colonial na nossa forma de pensar o mundo, na nossa forma de ser e estar no mundo. Então, o fato de eu achar o meu cabelo feio por muito tempo é parte dessa colonialidade que ainda está presente entre nós. O fato da estética negra ser uma estética inferiorizada, e que gera, por exemplo, situações de subemprego, né? Porque nas entrevistas, essa estética que é negada, isso é fruto desse colonialismo e dessa colonialidade que ainda está presente entre nós. Isso significa dizer também que a colonialidade provoca um fenômeno hoje social que coloca as mulheres negras na base das pirâmides da pirâmide social. Então, 70% da população pobre do Brasil é negra, né? Então, a gente precisa situar essa mulher negra que, apesar de, desde o período de escravização, né, de pessoas africanas, elas vêm construindo um histórico de resistência. Elas vêm construindo e mantendo conhecimentos ancestrais, conhecimentos tecnológicos, conhecimentos diversos, né, que foram apagados
e que não são visibilizados pela sociedade brasileira em geral, nem pela mídia, nem pela escola. Então, a gente está falando de um apagamento de conhecimentos, né, importantes, e que foram importantes para a formação do Brasil. Então, quando eu falo de autoria de mulher negra na cibercultura, eu preciso pensar que essa mulher negra, ela sempre foi autora. E olha que eu estou começando só do período da colonização, né? As mulheres negras, elas são autoras e elas são inventivas desde o período pré-colonial, se a gente for pensar na história do continente africano, que a gente conhece muito pouco. Mas pensando nisso, eu decidi trabalhar com a autoria de mulheres negras na cibercultura, porque a cibercultura deu visibilidade à narrativa de muitas mulheres que estavam invisíveis, seja nas suas casas ou até nos movimentos sociais que davam uma visibilidade mais local. E aí, a cibercultura, com a abertura do polo emissor, permitiu que mulheres, né, como a Ana Paula Xongani, a Lucielen Assis, a Gabi de Oliveira, que são as mulheres com quem eu trabalhei na tese, falassem sobre questões importantes, né, que atravessam elas enquanto mulheres negras nas redes e alcançassem mulheres como tantas mulheres que estão sendo alcançadas por essas narrativas. Maravilha. Tati, você preparou um material aí para apresentar para os professores, para que eles possam até se inteirar mais nessa questão da autoria na cybercultura, principalmente com foco aí nessa questão das mulheres negras. Olha, pode dar continuidade aí e mostrar esse material aí para os professores que, gente, quando a Tati prepara o material, vou falar para vocês o seguinte, ela trouxe todo o detalhamento sobre essa pesquisa que ela fez, que tem um conteúdo rico, o qual você também pode utilizar aí durante as suas aulas. Basta só você pegar as informações que ela vai passar e planejar como que você pode aplicar isso dentro de sala de aula. Cabe lembrar, pessoal, que existe uma lei, que é a Lei 11.645 de 2008, que ela fala sobre as escolas começarem a executar, né, colocar em prática a questão da história indígena e de afrodescendentes em suas aulas. Então, essa série de lives que a gente vem trazendo, onde a gente trata a narrativa sobre a questão afrodescendente e a questão indígena, ela também ajuda você, educador, e você, gestor de escola, a colocar em prática a execução dessa lei, que é a Lei 11.645 de 2008, tá ok? Então, Tati, a palavra é sua novamente, por favor. Obrigada, Alex. Pois é, eu trouxe um fragmento da tese, né? Na verdade, eu trouxe alguns trechos de narrativas que eu trabalho na tese para demonstrar e apresentar para os professores e professoras como que acontece essa autoria na rede, né? E a partir dessas experiências, dessas narrativas, eu penso que é possível que a gente converse um pouco mais sobre as possibilidades de apropriação das tecnologias em sala de aula para, né, processos autorais, né, para articulação de processos autorais que trabalhem com a questão das relações étnico-raciais. Então, a gente tem a necessidade de trabalhar a lei, né, 10.639, 11.645, que é essa que a Alex acabou de citar, nas escolas. E, para isso, a gente pode também se apropriar das tecnologias que são, né, trazem linguagens que estão sintonizadas com a juventude e com os adolescentes também. Então, eu acredito que vai ser uma possibilidade de a gente pensar sobre essas questões. Então, aqui é um pouco do que eu acabei de contar para vocês, né, da minha trilha formativa, como que o cabelo acabou tecendo essa rede de articulações de pensamento sobre o racismo, e como que a minha formação escolar e a minha formação na universidade não trouxe para mim elementos que me fizessem repensar
essa colonialidade que ainda é presente na nossa vida, que afeta, por exemplo, o nosso olhar sobre a nossa estética, afeta as nossas escolhas afetivas, né? Qual é o ideal de companheiro e companheira que a gente tem hoje? Isso é muito formado pela questão racial também, né? Pelo racismo. Então, eu estava muito interessada quando eu passei a estudar a trajetória dessas 3 mulheres negras, que são Ana Paula Xongani, a Luciele Assis e a Gabi de Oliveira. Eu estava muito interessada como os impactos da cibercultura na sociedade contemporânea afetavam as questões raciais, né? Perpassavam também por questões raciais. E decidi estudar essa apropriação das tecnologias digitais em rede por mulheres negras, como que elas faziam negociações das políticas de identidade racial por meio da internet. E comecei a pensar se existia no YouTube, a partir do canal dessas mulheres, a constituição de processos formativos não escolares situados no contexto da cibercultura, né? Então, essas são as 3 mulheres com quem eu dialoguei durante o doutorado. E aqui eu vou trazer alguns trechinhos em que elas falam sobre a experiência delas com o cabelo, como isso está relacionado com o racismo, como que elas superaram isso a partir do processo de transição capilar, como o processo de transição capilar foi muito importante para elas, né? Para entender esse lugar da beleza também, né, na vida da mulher negra, apesar de que a gente sabe que a beleza também é um instrumento de opressão, né? Essa ideia de beleza que é imposta sobre as mulheres é um instrumento de opressão, mas para as mulheres negras a beleza nunca foi nunca foi atribuído a nós esse lugar do belo, né? Então essa reivindicação pelo belo faz parte também de um processo político, né, de afirmação, porque se o meu cabelo é o feio, quando eu vou, por exemplo, é o feio, ou é o marginal, ou é o sujo, quando eu vou buscar uma vaga de emprego, isso interfere na minha inserção social. E aí elas falam sobre a experiência com o racismo, nos acontecimentos cotidianos dela, e toda essa narrativa delas constrói uma análise social desse lugar de mulher negra, né? Então, elas vão percebendo que existe um padrão social entre mulheres negras. Então, é a minha história que se repete na história de Maria, de Joana. Então, há uma percepção ali de que há uma continuidade histórica do racismo, que o fato de eu não gostar do meu cabelo não é um problema individual meu, mas um problema coletivo, histórico, social e estrutural. E aí elas vão elaborando essas interpretações e leituras críticas, né, desses fatos cotidianos nos vídeos, especialmente as questões que abordam as questões raciais. Então, aqui a gente tem a Luciele Assis falando sobre a transição capilar dela, né? Como que esse processo possibilitou para ela a desconstrução de um olhar negativo sobre os cabelos crespos, né? Que são marginalizados socialmente. E elas também destacam que o próprio processo de transição capilar, ele também não é livre das nuances agressivas do racismo, porque até nessa discussão da transição havia, e ainda há, de certa forma, uma valorização do cabelo cacheado, né? O cabelo que faz cachos perfeitos e se aproxima muito do cabelo liso, e os cabelos crespos, né, que crescem para cima, continuavam sendo marginalizados, mesmo nesse processo de valorização e retorno ao natural. A gente tem... Desculpa, fala. Desculpa, não pode... só para fazer até um comentário assim rapidamente. Tem aquela questão, né, que muitas das vezes as pessoas pegam e falam assim sobre a questão do cabelo bom e cabelo ruim, mas na realidade não existe isso, né? E aí muitas das vezes é configurado, o cabelo mais crespo, enroladinho e tal, ele é ruim. O cabelo liso é cabelo bom. Sim, sim. A Grada Quilomba, ela diz que esse olhar para o cabelo crespo
foi uma das marcas, né, dessa servidão. Foi um estigma que foi colocado sobre as pessoas negras que justificavam, né, a subordinação, tentava justificar a subordinação de pessoas africanas no Brasil. Então, assim, a cor da pele é um marcador de subordinação, mas o cabelo e esse lugar do cabelo crespo como ruim vem dessa história, né, Alex? Então, é importante a gente demarcar isso, porque tem muitas pessoas correndo atrás de mudar esse lugar estético, mas a gente tem que alertar, né, essas pessoas do porquê, né? Esse cabelo é considerado ruim, mas ele não é ruim. E então, aqui, por exemplo, a Gabi fala, né, que para ela a transição foi muito mais do que cabelo, né? As pessoas acham que essa discussão é uma discussão estética, é menor, né? Mas a Gabi diz que com a transição ela acordou para muita coisa que ela só sabia por alto, que ela não entendia direito. Muitas questões sobre ser mulher negra e sobre racismo. É o que acontece com muitas mulheres negras hoje no Brasil. E ela fala que toda essa busca por alcançar o ideal inalcançável causa transtornos diversos. E não adianta achar que o efeito de séculos de destruição da nossa autoestima vai ser superado porque a gente tem uma Miss Negra esse ano. Então, essa é uma questão para os educadores muito importante. Quando a gente fala de estética, de autoestima, a gente está falando que a busca por um ideal que é hegemônico, né, branco, ele afetando a autoestima das crianças e dos adolescentes, pode afetar, inclusive, o seu desenvolvimento cognitivo, né? Porque a gente precisa de autoestima para a gente se entender enquanto sujeito intelectual, enquanto sujeito que como eu posso dizer, empoderado daquele lugar, né? De produtor de conhecimento, por exemplo. Ô, Tati, você trazendo isso para a gente, eu quero até compartilhar com vocês um conhecimento que eu acredito que é de pouco conhecimento da nação brasileira, mas existem documentos que comprovam que um pouquinho antes da migração europeia para cá para o Brasil, isso eu falo pessoal ali por volta dos anos 1800, tá? Se não me falha a memória. Então, ali no século XIX, né, quando houve aquela questão da migração, há documentos que falam que o intuito dessa migração e desse convite para vir os descendentes europeus para o Brasil naquele período foi com a missão de embranquecer o Brasil. Então, é de pouco conhecimento da população isso. E eu acho que é uma história que vocês precisam saber. E, de fato, ela precisa ser divulgada. Renato Ortiz é o autor do livro, eu não lembro o título agora, mas se vocês procurarem pelo nome dele, Renato Ortiz, ele é até um professor ali da USP, ele relata isso no seu livro ali. Gente, eu prometo para vocês que depois eu coloco aí nos comentários. Eu vou só lembrar o nome do livro. Mas ele traz na leitura dele, e eu fiquei assim, nossa, uma amiga já tinha comentado isso também no Museu da Casa Brasileira, ou é o Museu Brasileiro que tem ali na Faria Lima, em São Paulo. Ela também viu documentos que comprovam isso, onde eles trouxeram essa questão para embranquecer o país, porque se tinha como qualidade, de fato, desculpa o termo que eu vou usar, mas é a realidade, era exterminar a raça negra indígena do país, porque na época os intelectuais estavam procurando construir uma identidade nacional brasileira. E aí, para construir essa identidade nacional brasileira, eles quiseram excluir da história os afros, os descendentes e os indígenas, porque eles queriam inventar uma história linda e maravilhosa sobre o Brasil, a qual não existe uma história linda e maravilhosa sobre o Brasil. E nós precisamos contar a verdadeira história do nosso país para que as atrocidades, a violência com qual ele foi construída não se repita. Eu só queria deixar esse adendo aí para que você falou sobre isso, eu lembrei na hora, e realmente os educadores eles precisam saber disso, e a gente precisa começar a estudar mais um pouquinho da nossa história, justamente para
para falar a verdadeira história do país e falar como que a gente muda isso. A gente tem que transformar isso. A gente não pode repetir essa barbárie e essa criminalidade que eles fazem preconceituosa sobre as raças indígenas e negras no Brasil. Pode continuar, Tati. Perfeito, Alex. É muito importante você trazer isso, porque falar do embranquecimento enquanto um projeto social que foi, de fato, pensado por intelectuais brasileiros, né? Existem vários, inclusive Nina Rodrigues. Então, dentro da medicina, existia todo um projeto para afirmar e dizer que existia raça, existiam raças e que a raça negra, por exemplo, era inferior à raça branca. A gente sabe que o conceito de raça ele é invalidado cientificamente, mas esse discurso foi produzido para subordinar essas pessoas, né, as pessoas negras e indígenas, e o ideal de branqueamento ainda está presente na nossa sociedade. Como eu falei, a colonialidade ela ainda está presente, né, em vários aspectos. Se vocês observarem uma tela chamada Redenção de Khan, vocês vão perceber esse ideal de branqueamento muito bem delineado. É uma tela em que a gente tem uma mãe negra de pele retinta escura, uma filha, né, chamada, uma negra de pele clara, na época ainda chamada de mulata, casada com um homem branco e um filho muito mais claro. Então, esse era o ideal da sociedade brasileira, pensada por pessoas brancas que queriam, né, que esse projeto fosse à frente, porque nas suas concepções, quanto mais branca a sociedade brasileira fosse, mais desenvolvida ela seria. Quando a gente sabe que foram as populações negras e indígenas que desenvolveram esse país. Inclusive, muitos povos que foram trazidos para cá do continente africano, eles vieram porque eles dominavam uma tecnologia, que é a tecnologia agrícola do ferro, né, para trabalhar com a cana-de-açúcar. Então, a gente desconhece a história, né, do continente africano e, por isso, a gente chama a atenção dos professores e professoras sobre a importância da implementação dessa lei nas escolas, para que a gente não permita mais que a nossa população, as populações negras e indígenas, continuem se vendo como inferiores. A Gabi, ela fala aqui nesse vídeo de algo muito próximo a isso que você traz, Alex, que é sobre relacionamentos, né? Sobre a solidão da mulher negra. Então, esse ideal de branqueamento, apesar da sociedade incentivar isso, as mulheres negras, elas foram, na verdade, violentadas, né? Então, toda essa miscigenação que é celebrada no nosso país, ela é uma miscigenação fruto de violência, de estupro de mulheres negras e indígenas. Então, essa mulher negra, ela tem um histórico de ser violentada, explorada para o trabalho e hipersexualizada. Mas essa mulher negra ainda hoje não é, por exemplo, vista como uma mulher digna de um relacionamento. E aqui a Gabi fala que ela traz uma dissertação que discute a solidão da mulher negra, e ela diz, né, eu acho que o que aconteceu foi que a Claudete, a autora da dissertação, deu nome aos bois, porque eu já tinha percebido que várias das minhas amigas negras não tinham casado. Então, ela observa isso na igreja dela, né, que as amigas delas são as últimas a casar na igreja, as amigas negras. Então, isso para nós que somos professores, é importante a gente pensar o conhecimento que os estudantes estão tendo acesso nas escolas são conhecimentos que trazem para eles a possibilidade de ler o seu contexto social, né? Então, a escola, ela precisa ser uma escola que está conectada com essas necessidades sociais do seu tempo. Se a escola não estiver, a escola não faz muito sentido. E aqui, essa narrativa da Gabi mostra isso, né? Ela acessou a dissertação e depois que ela acessou a dissertação, ela ressignificou a experiência. Então, a gente pode também trazer conhecimento para a sala de aula com intencionalidade política, pensando que esse conhecimento ele é um conhecimento para liberdade, para a libertação das mentes e das mentalidades. E aqui eu trago os últimos 2 vídeos para a gente refletir. Uma da Lucielen Assis,
que ela relata um acontecimento, né, que essa pessoa branca compartilhou nos seus stories essa foto com pessoas negras, jovens negros atrás, dizendo: eu roubei seu celular. Então, associando a imagem de homens negros à marginalidade, né? E a Lucy Ellen, ela questiona como e o porquê, né, desses estereótipos racistas ainda permanecerem na nossa sociedade, e faz essa relação entre estética, né, essa estética negra que é associada sempre à marginalidade. E aí a gente lembra, por exemplo, da Angela Davis, né, que fala sobre o mito do homem negro violador. Então, esse lugar do homem negro também é algo que a gente precisa conversar na escola. A imagem que a gente vê na televisão do homem negro, a imagem que a gente tem nos livros didáticos, ela é muito associada ou ao trabalho manual ou à violência, né? E a gente não traz esse homem negro em outros lugares sociais. Então, é importante pensar também sobre essas questões. E, por fim, o vídeo da Ana Paula Chongani, que ela traz o livro Pepa, que foi um livro, inclusive, adotado na rede municipal de São Paulo. Ela tem uma filha na rede e ela acessou, né, na escola da filha, o acervo, e no acervo estava esse livro, e ela questiona a narrativa do livro, que estigmatiza características dessa criança, né, da personagem principal, que são características de pessoas negras, né? Então, o cabelo é cortado com alicate, a mãe puxa a geladeira com o cabelo da filha, como se fosse um cabo de aço. Então, são imagens muito problemáticas que a gente também precisa pensar e avaliar, analisar os livros didáticos que a gente adota, que muitas vezes estão reproduzindo esse lugar social do negro, esse lugar inferior, né, atribuído às pessoas negras. Bem, eu vou passar, e aí, para finalizar um pouco a minha fala e abrir para a nossa conversa, né? A gente tem como desafio, enquanto professores, a superação desse racismo epistêmico, né? Esse racismo que está também na construção do conhecimento. Se a gente pensar na nossa formação, seja professores de geografia, de física, da pedagogia, de diferentes áreas, a gente percebe que nós acessamos pouco conhecimento de mulheres e de, por exemplo, mulheres negras e indígenas. Então, a gente sabe que essa geografia, né, do conhecimento, ela é muito racista e sexista. Os principais nomes da pedagogia, por exemplo, são homens brancos no Brasil, né? E juntos a gente precisa pensar essa descolonização dos currículos, né? O que é isso, Tatiana? É esse caminho que a gente precisa fazer para superar essa visão eurocêntrica do mundo. A gente estuda pouquíssimo história da África nas nossas escolas, e essa história da África é uma dos conhecimentos principais para a gente entender a formação da população brasileira. Por que a gente exclui e a gente se debruça tanto sobre a história europeia? Não devemos negar esse estudo, mas a gente precisa pensar de forma estratégica, né? Qual o conhecimento que a gente precisa trabalhar nas escolas. Porque existe, né, a professora Nilma Lino Gomes e o Munanga defende que existe um potencial incrível, né, infinito, de conhecimentos. Então, a gente tem uma diversidade epistêmica no mundo muito grande, que é contextual, né? Então, o conhecimento que eu tenho na Bahia é diferente da forma de conhecimento que vocês têm aí em São Paulo, aqui no Ceará, que é um estado com uma formação indígena e negra muito forte, né? Então, a gente precisa valorizar esses conhecimentos que estão fora desse lugar hegemônico, branco, né? Que é o lugar que a gente tanto se debruça. E que os nossos estudantes não se veem nesse lugar. Então, o currículo, ele é esse território disputado, né? O Tomás Tadeu já diz isso, normatizado e politizado. Então, a gente precisa disputar o currículo,
porque nosso país é um país de maioria negra e indígena. Então, a gente não pode deixar que o nosso currículo seja branco, que as pessoas negras estejam nos livros sempre representadas como escravizados. Isso deve ser um passado na nossa história da educação, mas infelizmente ainda é presente. Então, a gente tem esse desafio de explicar e superar essa persistência dessa relação colonial na história mundial e propor outras alternativas, né, à leitura da história, construindo histórias contextuais e articuladas em rede. Essa é a proposta da professora Nilma Lino Gomes, que eu defendo, e quando falo de autoria com vocês, eu estou falando disso, né? A gente precisa, enquanto professor, ser autor. Ah, Tatiana, falta material. A gente precisa buscar materiais, né? Tatiana, mas como que eu posso trabalhar? Esse próprio processo de autoria pode ser um caminho para trabalhar as questões em relações étnico-raciais na escola. A autoria, ela pode ser um processo para você diagnosticar o racismo, né, entre as crianças, a forma como eles desenham e representam as pessoas negras e brancas é um caminho para você iniciar uma reflexão. E também a autoria é uma forma de você propor a superação desse racismo na escola. A gente tem aqui as políticas, né, para as pessoas que estão assistindo a gente tomarem como referência, anotarem as leis que o Alex mostrou, né, 10.639, 11.645, que torna obrigatória, né, o ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas. É importante que os pais que também estão nos assistindo, ouvindo, cobrem das escolas dos seus filhos, né, que essa lei seja cumprida, porque é uma lei, não é mais uma vontade, eu quero, eu gosto, eu tenho afinidade, não, é uma lei. Os professores devem cumprir essa lei dentro dos seus currículos, não só os professores de história, os professores de matemática, de ciências, por aí vai. E a gente tem as diretrizes, né? Porque como se não bastasse a lei, a gente precisou mostrar para as pessoas, né, como que elas podem fazer isso. Então, a professora coordenado, esse material foi coordenado pela professora Petronilha, e que está disponível nas redes também para as pessoas acessarem. As diretrizes nacionais para a educação quilombola e a lei de cotas, que eu acho que são marcos importantes, né? Então, a gente precisa pensar esses ensinos e aprendizagens na parte das identidades, dos conhecimentos situados, né, em contexto de culturas e relações de poder. É um pouco isso que eu trouxe para a gente conversar. Eu espero que tenha dado tempo, que eu não tenha falado muito, que dê tempo para a gente bater um papo, Alex e Carmen. Tatiana, maravilha, você trouxe as leis ali para a gente. E é isso mesmo, né? Gente, a gente precisa discutir isso em sala de aula, precisamos trazer isso para dentro da escola. É um tema necessário que precisa ser discutido, a questão racial e como que o nosso país foi construído de fato. Chega de esconder a verdadeira história do nosso país, como os intelectuais da época, na hora que foram construir uma identidade para o Brasil, a fim de querer construir um conto de fadas mesmo e esconder a real história do país, acabaram ocultando muito da nossa história. Essa história que é rica, porque ela é diversa, ela de fato, o Brasil é um país onde há uma diversidade rica, linda e maravilhosa, e a gente não pode falar apenas dessa diversidade sem contar quais foram as violências, né, que geraram também essa diversidade. Então, vamos contar a verdadeira história do nosso país. E, mais uma vez, eu repito, a gente tem que contar a verdadeira história do país para que as atrocidades, a violência cometida no passado não venha se repetir agora no presente e jamais no futuro. Então, é necessário a escola como uma formadora de cidadãos, né? Afinal de contas, é na escola que as crianças começam a ter as primeiras relações sociais. Claro, a primeira é na família, mas na escola ela começa a lidar de fato com o diferente, com o outro, e começa a aprender a aceitar e respeitar o diferente.
Então, é necessário ter essa reflexão dentro da escola. Houve a violência, houve sim, mas o que a gente pode fazer hoje para que ela não se repita? Então, são rodas de discussões, trazer de fato aí momentos como esse que a Tati trouxe aí para a gente, contando um pouquinho da história, do que ela passou na infância dela pela questão dela ser afrodescendente, a questão também de ser indígena. Existem muitos indígenas que também passam por um processo de preconceito nas regiões onde eles vivem, e as pessoas não percebem, muitas das vezes, quando falam sobre a questão, para que ter cota para indígena, para que ter cota para negro, mas você não consegue perceber uma coisa, involuntariamente, sem perceber, existe um privilégio branco, onde se uma pessoa de cor, ela não sei se a gente pode falar assim, mas uma pessoa de cor, mas enfim, uma pessoa afrodescendente ou uma pessoa indígena, se ela entra no shopping, ela pode ser muitas das vezes, ela pode ser criminalizada, enquanto uma pessoa que é de cor branca, ela não chega a ser criminalizada na mesma intensidade que uma pessoa afrodescendente. E aí as pessoas não conseguem perceber isso. E aí acha, para que isso, para que aquilo, para aqueles, porque, de fato, se você não tem um respeito por natureza, por vontade própria, tem que ter leis que exijam que esse respeito seja cumprido. Já basta o histórico de violência que as populações negras e indígenas vieram sofrendo no decorrer do país. No decorrer da história. Bom, vou Mas você deixar um sabe, pouquinho a Tati Alex, comentar e a que Carla deixa a Carla falar um pouquinho. essa questão que a gente fala é uma coisa muito interessante, né? Porque eu vejo que a sociedade, de forma geral, essa questão da civilidade, a cidadania, isso daí não tem respeito assim em ângulo nenhum. E mesmo até tem essa questão cultural, tem essa questão de estrangeiros, né? Tem a questão dos bolivianos, que é muito complicado, que o pessoal também não respeita. Lógico, a gente está falando de várias situações diferenciadas, tá? Uma coisa que, bom, enfim, eu não vou mencionar quando, mas muitas vezes a gente entra em algum lugar ou vai falar em algum lugar e quando as pessoas veem o nome da gente, a primeira coisa que eles falam que a gente deveria voltar para a nossa terra ou sair de perto porque somos comunistas. Então, isso é uma coisa que eu escuto bastante, eu ouço isso. O meu filho, que tem o nome, né, com bem mais consoantes do que o meu, a gente escuta isso daí também, o pessoal brinca. E meu filho tem uma questão muito complicada também na escola dele, né? Tem essa questão do pessoal, realmente tem essa exclusão social. E você veja, são com várias pessoas, com várias etnias, né? Eu acho assim que, de modo geral, se a gente parar para pensar, eu acho que existe muita coisa, né, mal resolvida. Eu acho que falta a educação cultural. São coisas assim que a gente percebe que em outros países não é tão grande. As coisas não acontecem. Agora, é incrível como o Brasil, eu não sei, o Brasil ele tem uma pegada muito forte com relação a isso, né? Existe desrespeito e isso é geral, né? E é uma coisa que a gente fica espantado, né? As pessoas questionam o porquê das cotas, mas veja, em momento nenhum tem uma abertura. Não tem abertura em nenhum dos lados para a pessoa se inserir, né? Discute a questão dos índios, mas é difícil, gente. Não é legal não, desculpa, Carla. O mais engraçado é o seguinte, a pessoa questiona a cota, mas ela não questiona o processo de violência que foi sofrido. Não questiona para lado nenhum. Então, por isso que eu falo, é uma intolerância, né? É uma intolerância, assim, é uma intolerância de modo geral, né? Eu acho que isso é educação, isso é cultural, sabe? Eu acho que isso tem que ser trabalhado sempre, né? Já desde pequeno. Eu acho importante isso que vocês trazem, porque a deseducação das pessoas em relação ao entendimento das diferenças e das desigualdades sociais e raciais. A culturalidade, né? A culturalidade, né? É importante, porque quando, por exemplo, a gente fala de cotas raciais hoje no Brasil, as pessoas não entendem que já houve cotas em relação às pessoas brancas, né? Quando no Brasil a gente trouxe os imigrantes italianos e deu terra para eles, a gente fez cotas. Claro. Porque quando as populações negras elas foram houve o processo de abolição, essas pessoas elas não tinham
terra para Uhum. viver, para subsistir. Então, há um processo de desigualdade muito grande, racial. A gente sabe que existem diversas formas de preconceitos, né? Mas o problema do racismo é que o racismo é estrutural. Então, Uhum. essas violências, né, que a gente está falando aqui, são violências sistemáticas, institucionalizadas, e quando a gente fala de racismo no currículo, a gente está falando que a gente não tem pessoas negras e indígenas nos livros didáticos, por exemplo, em lugares positivos, né? Então, é importante que a gente reconheça no Brasil, e é um pouco isso, Carla, a diferença do tratamento racial no Brasil para outros países. Não é É, que aqui é pior do que em outros lugares, né? Nos outros lugares o racismo também é muito forte, é, mas aqui há um problema muito é, grande que as pessoas é. defenderam a ideia de uma democracia racial, de Sim, que sim. aqui tudo é bonito, é tranquilo, os negros são bem aceitos, não é só o negro que sofre preconceito, o branco também sofre. Então, toda essa minimização do racismo é um problema para a gente, porque a gente não consegue É. enfrentar os nossos problemas, né? Então, esse lugar do privilégio branco que o Alex trouxe é importante para que os professores, né, se coloquem nesse lugar. Muitas vezes, os professores que são, por exemplo, brancos, eles podem ser aliados dessa luta se eles primeiro reconhecerem que existe esse privilégio, que pessoas negras e indígenas elas sofrem sim racismo e que, como agentes, né, dessa estrutura que é a escola, existem várias outras que a gente precisa mudar, mas vamos começar pela escola, que é onde a gente atua, né? Sim. Ele pode ser também um revisor desse processo. Eu acho que o que falta é você aprender a respeitar o próximo. Isso. Né? Independente da sua etnia, independente da sua inserção na sociedade, e eu não sei, né? Você acredita que existe essa questão, é cultural? Você acredita que isso começou cultural? Porque, veja, quando você falou agora, né, que já eram cotas, foi a mesma situação quando vieram os poloneses para o Brasil, porque eles só serviam para trabalhar em fábrica. Então, Eu digo, eu não diria que é cultural, eu diria que sistêmico, estrutural e Uhum. bem pensado o racismo antinegro no Brasil, né? Tá, tá. Porque ele faz parte de uma estrutura econômica que é o capitalismo. Apesar de a Uhum, gente saber que pessoas negras e brancas elas são exploradas pelo capitalismo, a gente sabe que as pessoas negras elas são muito mais exploradas, né, nesse sistema capitalista e sempre foi a mão de obra mais explorada, né? uhum. Então, eu acredito que sim, a questão de classe ela atinge todos nós, né? A gente precisa pensar e derrubar o capitalismo, mas porque é ele que nos explora dessa forma. Mas eu acredito também que não podemos pensar uma luta anticapitalista sem pensar o antirracismo, porque foi uma escolha da sociedade branca europeia dominar as populações africanas Uhum, para perpetuar esse sistema. Então, isso é sistêmico. E isso não é só aqui no Brasil, né? Isso perpetua e é por isso que o continente africano ainda hoje vive explorado, né, por esses países. Muitos países africanos viveram a libertação algumas décadas atrás, porque essa exploração ainda é real, né? Óbvio, a gente tem a classe operária na Europa? Tem. Mas a classe operária na Europa não vive o processo de exploração que as pessoas no continente africano vivem, né? Porque o racismo, ele é muito mais perverso, uhum. ele existe contra as pessoas negras, né, Concordo, indígenas. concordo. É isso mesmo. gente, Ele nos dizimou, né? Dizimou a nossa história. Isso é que é Sim, tão sim, perverso. sim, sim. Eu acho que é bem é, isso. foi bem legal também o que a Carla trouxe, né? Que muitas das vezes também as pessoas vêm de outros países e eles já sofrem um preconceito por ter vindo de fora. Então, é uma questão que a gente precisa trabalhar bem, os preconceitos de todos os lados e
como trabalhar para erradicar isso daí, né? Para excluir de fato da sociedade essa questão desse preconceito. Se bem que assim, se a gente for analisar a etimologia da palavra, o preconceito, querendo ou não, todos já têm, porque a gente já tem um preconceito do que a gente não conhece. Então a gente já tem um pré-julgamento do que a gente não conhece. Mas por isso que é importante a gente começar a conhecer e ver também essa questão de conhecer para poder, não vou falar julgar, mas para você parar de julgar. Você vê qual que é a realidade. Aí entra aquela questão também da empatia. Então, é um tema importantíssimo. A gente, de fato, Sim, precisa tratar ele empatia. nas escolas, sim. E, bom, gente, tá aí. As leis, a Tatiana também colocou aí num dos slides dela essa questão das leis, que elas precisam ser, de fato, executadas dentro da escola. Eu só ia lembrar também que essa lei prevê que os livros didáticos tragam esses temas, que é um tema bem diverso e gigantesco. Então, você já tem aí, por meio desses blogs que a Tati também trouxe, dessas blogueiras, assim, essencial, que elas vieram, né, para dar voz à mulher negra, para você se valorizar também, para você aprender a valorizar a sua identidade logo desde criança. Eu estava até brincando com a Tati mais cedo, brincando não, falando sério, só que às vezes eu uso o termo brincar, mas quando eu falo brincar é falar sério, porque é para falar mais de uma forma descontraída. Mas eu estava falando que a filhinha dela vai ter a oportunidade de crescer com maior empoderamento e maior orientação para se afirmar e defender a identidade dela. Essa é a grande questão. Mas e quantas pessoas que vêm crescendo aí nas áreas periféricas, na sociedade, que eles não conseguem aprender a valorizar a sua história, a valorizar a sua identidade? É um trabalho forte que a gente precisa começar a pensar em fazer também. Nós, enquanto educadores, vamos trabalhar a identidade nos nossos alunos, vamos pedir para eles verem, né, construir uma história de onde eles vieram, qual que é a origem desse aluno, e valorizar isso, porque faz parte da história do país, faz parte da história de vida dele, e ele precisa sim ser preparado, incentivado a se valorizar e não ter medo de preconceitos, mas sim Uhum. mostrar a história dele para que as pessoas também venham junto construir algo melhor, ou venham mudar esse cenário aí que a gente vive no nosso país. Tati, eu sei que você tem um compromisso, então eu quero já agradecer você por essa fala maravilhosa que você trouxe para a gente. Realmente é um momento que eu não vou falar que é pertinente apenas, mas é necessário a gente discutir sempre isso e relembrar para que a gente de fato venha continuar transformando a nossa sociedade. Desde já Obrigada. também eu já deixo o convite aberto para você vir mais vezes, falar sobre outros temas também relacionados à educação e à tecnologia, também trazer novamente a questão afrodescendente, enfim, porque são temas que a gente precisa de fato discutir, Uhum. levar para o educador e ajudar a nossa sociedade a refletir de forma geral. Afinal, se a gente quer um país mais lindo, com menos violência, a gente tem que pensar É. em todos os quesitos. E vocês viram também na fala da Tati, bem forte, a comunidade afrodescendente, ela trouxe muitos tipos de tecnologias que hoje nós utilizamos, que elas foram passando por transformações, mas teve origem lá com a mão de obra afrodescendente, a mão de obra indígena, a mão de obra, ou seja, todas as sociedades que fazem parte do Brasil contribuíram, mas em especial a afrodescendente contribuiu muito, muito para a construção do nosso país, tá ok? Tati, a palavra Gente, está com você, pode deixar aquele seu recado maravilhoso, se o pessoal quiser entrar em contato contigo, falar como que eles podem fazer, a palavra é sua aí para fazer o encerramento, por favor. gente, muito obrigada. Em primeiro lugar, queria agradecer muito a Alex, a Carla, pela iniciativa, por esse canal que vocês estão criando, né, com professores. Isso é muito importante, esse debate, principalmente nesse momento de pandemia, a gente poder continuar em rede, poder continuar fortalecendo, né, nossos processos formativos. Então, assim, Uhum. parabéns. Eu gostaria de agradecer por vocês terem me convidado, né, pelo carinho e pela forma, né, gostosa que foi essa conversa aqui e dizer que eu estou super disponível. Assim que voltar também ao trabalho, eu quero convidá-los, né, a conversar com os estudantes do IFCE
E agradecer também as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né, nessa noite de quarta-feira. Dizer que eu estou nas redes, né, Tatiana Paz. O meu e-mail é tatiana.paz@ifce.edu.br. Peraí, Eu Tati, posso deixa eu anotar. anotar. Peraí, é Certo. Tatiana. Eu vou anotar que assim eu coloco pro pessoal. Tatiana, Paz, ok, C-A-Z, arroba tá, ifce.edu.br. certo. Ok, vou colocar Foi um aqui. grande prazer, viu, Carla e Alex? Muito, muito obrigada. O Nossa, Um prazer beijo, foi nosso. pessoal. Beijo, gente, beijo. A Obrigada. Tati, ela vai sair porque ela tem compromisso. Ela tem um compromisso super importante, gente, agora. Não é ir para outro lugar, não. Não é passear, é um outro compromisso, mas é bom tanto quanto. E eu e o Alex Sim. vamos ficar aqui para a gente poder encerrar a live. isso. Licença, Tati, gente. Um abraço. só ia pedir um favorzão. Só para garantir, escreve no chat aí rapidinho o seu e-mail e o seu Instagram, enfim, todos os canais que você queira aí. Postando aí, a gente posta aqui pro pessoal no Facebook. Combinado? Perfeito. Tá bom, Alex. Um Tati, abraço, querido. Boa noite, beijão, gente. gratidão. Boa noite Gratidão aí a para você e para a minha. família. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau. Outro compromisso, mas é bom tanto. Eu vou anotar Gente, aqui e vou colocar vocês. o. A Tati vai colocar ou eu coloco? Então, a Tati vai colocar no nosso chat particular, Carla, e a gente copia e joga lá. Tá bom, tá bom. Melhor, né? Tá bom, é só pra gente garantir que não saia errado. Você Isso. sabe que a nossa conversa foi assim, extremamente interessante, né? Tá, Nossa, Tatiana S. Paz, tá. Serguei, por favor, pega aqui, já joga aqui pra gente, pra colocar aqui, tá? isso. Você sabe que teve bom, enfim, esses dias aí que a gente estava mexendo nas coisas lá da inteligência artificial do Congresso, eu vi uma coisa muito engraçada, né? Uma pessoa chegou para mim e perguntou do nada a seguinte pergunta: essa maneira que você tira a foto tem algum significado? Aí eu fiquei olhando e falei: como assim? Falaram assim para mim: não, a gente quer saber se tem algum significado. Isso é coisa de russo? É coisa de comunista tirar foto de lado? Aí olha, eu juro por Deus que eu não estou acreditando que vocês estão me perguntando isso. Não, a gente quer entender, porque se é coisa de russo, olha o que falaram para mim, eu acho que era bom mudar um pouquinho. Eu falei, não, isso não é coisa de russo. Não, porque a gente acha, não, estou perguntando, porque se for, a gente ia falar para você mudar um pouquinho, porque você sabe como que as pessoas são. Foi essa cara que você fez, eu fiquei vendo aquela pergunta, eu falei, eu não estou entendendo essa conversa. Aí eu falei, não, isso não é coisa de russo, não, mas é porque parece, sabe, aquela coisa do martelo. Eu falei, eu não estou entendendo. O teu cabelo, eu falei, como assim, gente? Gente, Falaram isso para mim. é um tema realmente que é necessário a gente conversar, sempre porque ele envolve a É educação. complicado. E é um tema que a gente precisa trabalhar bem esse tema também dentro da escola, dentro da sala de aula, passar filmes, fazer rodas de discussões, questionar, É. contar a história, como eu falei para vocês. Vocês estão vendo a importância das aulas de história do nosso país? Assim, você não precisa amar a matéria de história, a disciplina, e agora eu falando um pouquinho para o aluno, né? Mas você precisa conhecer o mínimo para você ter uma base sólida para não falar besteira em relação a alguns temas. Sim, Então, sim. a gente sempre traz pessoas que, de fato, eles têm umas propriedades, eles estudaram mais sobre determinados temas e possam falar aqui com mais autoridade para você sobre isso, com maior certeza. E a Tati, assim, ela tem esse trabalho lindo e maravilhoso que foi a pesquisa dela, foi realmente fenomenal. Então, valorizem o seu cabelo, valorizem a sua cor, valorizem a sua pele, valorizem a sua origem, mas respeite também a do próximo, respeite a Uhum. religião, respeite. Gente, com respeito, a gente consegue conviver, consegue construir cada vez um mundo melhor para todos, tá? Carla, mais uma vez, obrigado aí por essa oportunidade maravilhosa que a gente teve de ter esse canal de fato para trazer esses temas que também são necessários no meio educacional. Gratidão a vocês aí que nos assistiram, estão nos assistindo ainda e gostaram muito do tema. Comentem, falem, compartilhem essa live, porque eu acredito que é importante também vocês compartilharem esse conhecimento
e divulgar aí um pouquinho sobre a valorização do eu enquanto indivíduo, enquanto pessoa. E vamos respeitar, pessoal, todas as culturas, tá ok? Vamos respeitar, porque cada um tem uma identidade, cada um tem uma história e todos merecem o respeito, tá ok? Bom, vou falar para vocês um pouquinho sobre a questão dos cursos da Classmaker Educação. Ontem começou o curso aí com o professor Igor Arnaldo, que é sobre as novas gerações e as novas ferramentas para o ensino. Onde aí a galera que começou a fazer o curso ontem já está enlouquecida com o primeiro dia, porque foi um dia de imersão bem puxado, mas cheio de aprendizagem aí. Lembrando para vocês que os cursos da Classmaker Educação, eles são aulas ao vivo, tá? Um ou outro tem uma aula ou outra para o vídeo aula, tá? Por uma questão do número de pessoas mesmo, mas a gente sempre busca fazer as aulas ao vivo, que é justamente para ter aquela interação entre você e o educador e entre você e os outros colegas. Além disso, nós trabalhamos bastante com a aprendizagem construtiva, com construtivismo, desculpa, gente. Então, quando a gente trabalha com metodologias ativas, construtivismo, você acaba se engajando melhor no seu processo de ensino e aprendizagem. E, a gente provoca mesmo. Por que a gente provoca, cara? A gente provoca, diga aí, né? Porque a gente quer que você aprenda e você repasse esse conhecimento e coloque ele em prática nas suas aulas. Porque quem tem a ganhar com isso são, primeiramente, os alunos, e depois você também por ter aquela satisfação de ter dado aquela aula utilizando os recursos tecnológicos aí a favor da educação e não utilizando eles apenas como se fosse uma transferência. O meu aluno agora escrevia no tablet, agora ele... Desculpa, meu aluno escrevia no caderno, agora ele vai escrever no tablet. Não, é usar o tablet para ele viajar, criar coisas novas, enfim, é usar os recursos tecnológicos para, de fato, a gente ter aquela aula. E outra, a sua escola ter aquele diferencial, porque tem um professor formado na área de tecnologias e educação. Bom, amanhã começa o curso de Educação 4.0. Quem se inscreveu, se inscreveu. Quem não se inscreveu, desculpa, gente, só na próxima turma no ano que vem, tá ok? Para educadores que queiram fazer uma pequena experimentação, a gente pode abrir uma exceção e vocês podem participar da primeira aula. Mas aí eu acredito que só na próxima turma também, né, Carla? Porque amanhã está muito em cima e para não atrapalhar os alunos que já estão inscritos, a gente não vai fazer isso. Então, para o ano que vem, eu vou ver se a gente faz aí uma degustação da primeira aula de Educação 4.0 e também de redes sociais. Então, se preparem, porque ano que vem a gente tem mais cursos aí da Classmaker Educação. Tá ok? A Tatiana acabou de comentar aqui no Facebook também, agradecendo aqui o pessoal, agradecer também o Benê por ter dado os parabéns para ela. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, os comentários que vocês fizeram aqui no chat, aqui da Carla, muito obrigado mesmo. E obrigado também pelo compartilhamento das lives. Lembrando para vocês que essa live estará disponível no nosso canal do YouTube. Então, depois você vai lá, curte essa live também, curte o nosso canal lá no YouTube, para você sempre ficar por dentro de todas as lives que a gente dá os parabéns para ela. Faz aqui, tá bom? Carla, contigo. Bom, vou passar aqui a nossa agenda, tá, das lives. Nossas lives vão até dezembro, hein, gente? Depois nós vamos dar uma parada também, né? Bom, então vamos lá. No dia 23 de novembro, vou estar fazendo uma live junto com o Alex, falando sobre inteligência artificial na educação. No dia 25 de novembro, nós vamos estar aqui com a doutora Elaine de Sarno, falando sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. No dia 30 de novembro, nós vamos ter aquele evento, aquela live que é um evento, que é o Open Mind na Educação, com o painel A Sala de Aula, com 3 convidados, ok? Então, o primeiro convidado, nós vamos estar aqui com Elis Merlin, e vamos estar com o Benê Moreno e a Cláudia Lopes aqui, a doutora Cláudia Lopes também, ok? Em dezembro, no dia 2 de dezembro, eu volto com uma live para vocês aqui falando sobre Educação 6.0 ou Educação Plus.
No dia 7 de dezembro, vamos estar aqui com o Jean. Gente, eu tenho uma dificuldade para falar. Não, na verdade, eu vou te falar. Russo tem dificuldade de falar tio. Então, a gente não tem facilidade para, por exemplo, não, a gente fala. Agora, coloca o aotiu no final de alguma frase. Vira um an. Então, por isso que às vezes eu vou falar. Então, por exemplo, em vez de eu falar o caminhão, como é normal, a gente fala caminhão com a N. Tá vendo? Cada um tem a sua peculiaridade. O russo tem dificuldade de falar isso. Então, olha, Jean. Então, é difícil, gente. A gente treina, eu treino, mas ele escapa toda vez. Com o Jean, viu que saiu horrível esse Jean agora. Jean, então, ó, tá vendo, gente? Todo mundo precisa de uma fono na vida. Jean Tonsiak. Ele vai falar sobre o uso do game como uma ferramenta de letramento digital. No dia 9 de dezembro, vamos estar com a Jenny de la Rosa, falando sobre o uso da comunicação no ensino de imigrantes no Brasil. Dia 14 de dezembro, com a doutora Márcia Barreira. Ela é uma das pessoas que trabalham na ABD, Associação Brasileira de Dislexia, e ela vai estar trazendo aqui o tema falando sobre a avaliação em dislexia e os tratamentos com suas comorbidades. Dia 16 de dezembro, vamos estar com a Daniela Costa, falando sobre ensino remoto. Tá? Depois nós vamos melhorar esse tema, aí a gente passa, mas vai ser esse daí, vai ser o nosso principal, o nosso assunto principal, tá? Isso, ela, só para lembrar para vocês, ela vai falar sobre a questão do ensino durante a Covid-19, então ela vai trazer dificuldades, ela vai trazer de fato um cenário real do que veio acontecendo com a educação durante esse período. E, bom, quando a gente fala ensino remoto, porque na pesquisa que ela trouxe para a gente, que ela apresentou, ela, de fato, ela traz a titulação da Covid sobre o ensino remoto, que é o que está acontecendo nesse exato momento, tá ok? Carla, contigo, desculpa. Tá. E no dia... Aí nós vamos dar uma paradinha, tá? Nós vamos parar, então, a nossa última live... vai ser no dia 16 de dezembro. Então, no dia 16 de dezembro, a Classmaker vai dar uma parada. Nós vamos aí passar aí as festas, enfim. E nós vamos retornar no dia 11 de janeiro. Retornando no dia 11 de janeiro, nós vamos estar aqui com a doutora Lilian Papis, falando sobre a importância do som na fala, ok? Nós vamos entender o porquê do som, como que o processamento central auditivo ele influencia nessa questão, como que acontece aquelas trocas, né, de F com V, T com D, P com B, como que acontecem essas trocas, qual a influência disso no processo de educação, de alfabetização também ao longo da vida, ok? E os possíveis tratamentos. No dia 13 de janeiro, nós vamos estar aqui com a Graça Graúna, falando sobre literatura indígena. Gente, essa live vai ser incrível. Nossa, vai ser uma coisa... Olha, eu não vou ficar falando muito, porque assim, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do que vocês vão estar vendo. Nós estamos preparando a nossa agenda aí, já legal de live, nós estamos preparando a nossa agenda para o ano que vem, para 2021, ok? Já estamos com planejamento, a gente já está todo vapor aqui, já se preparando aí para o ano que está vindo, né? E na semana do dia 25 de janeiro a 29 de janeiro, na semana, nós vamos ter o congresso aí, o segundo COED, que é o Congresso Online Educacional. Então, o tema desse congresso é Educação Inclusiva, é o desafio de pais e educadores nos tempos atuais. Então, nós vamos ter aí os painéis com vários educadores, inclusive o Igor, que está dando curso agora aqui com a gente, é um dos nossos parceiros aí da Classmaker, ele também vai estar nesse congresso. A doutora Cláudia Lopes também vai estar no congresso. Eu vou estar falando no congresso no dia 28 de janeiro sobre a inteligência artificial como ferramenta de inclusão. Então, assim, é muito interessante e o preço, gente, é extremamente acessível. Já é pensando no educador, tá? Quem já costuma participar de um congresso, costuma participar desse movimento, sabe como é caro um congresso. Tá? Até porque quando acontece do congresso ser na nossa cidade já é caro. Quando é para outra cidade você tem que pagar o congresso, tem que pagar o hotel, tem que pagar comida, gente, tem que pagar tudo.
Assim, não que não esteja valendo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é caro. Considerando-se a nossa atual situação, que nós estamos enfrentando essa situação de pandemia, enfim, os preços são muito acessíveis, tá? Eu fiz o primeiro COED, que teve o primeiro congresso, preço super acessível, foi interessantíssimo os painéis, tá? E esse congresso agora, eu não tenho certeza, tá? Mas a última vez que eu vi, ele estava R$ 29, gente. Então, assim, olha, vamos se formar, vamos preparar nossa bagagem, porque culturalmente, e até para nosso crescimento profissional também, é muito importante, tá? Bom, não se esqueçam de acessar as nossas redes sociais, nossa Rádio Classmaker, 11 mil educadores, o nosso site www.classmaker.com.br. Nossas lives estão lá no nosso canal do YouTube, no canal Classmaker Educação. Entra lá, se inscreve e clica no sininho para você ser notificado quando nós estamos fazendo alguma postagem nova, ok? Estamos também no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, todos com Classmaker Educação. Bom, antecipadamente, agora eu já agradeço a presença de vocês, essa live incrível, essa semana importante, uma semana de reflexão. Na verdade, gente, o que foi abordado aqui hoje não deveria ser só essa semana, tá? O que foi abordado aqui hoje tem que ser sempre, tem que ser todo dia. Isso é fazer um exercício, isso é um exercício cultural, é um exercício de vocês saberem trabalhar com essa questão do racismo, porque isso é muito sério. Ok? Isso é extremamente sério. Nós tivemos aí, se não me engano, eu vi isso daí, foi hoje, por conta dessa Semana da Consciência Negra, os céus de São Paulo vão ter os nomes deles relacionados a pessoas negras que fizeram a diferença na nossa sociedade. São várias pessoas. Eu achei essa iniciativa fantástica. Está na hora da gente começar a valorizar e a gente acordar e entender que nós não somos únicos. Nós não somos únicos e não é somente nós que vivemos aqui, ok? Bom, gente, muito obrigada pela companhia de vocês à noite. A gente retorna aí na segunda-feira, eu volto com vocês novamente, juntamente com o Alex. E nós vamos estar aí nos falando, acesse nossas redes e podem mandar pergunta quem quiser aqui, porque a gente vai estar passando para a Tatiana, para ela poder responder aquilo que for pertinente, aquilo que vocês estão perguntando para ela, além do contato que ela já deixou com vocês. Alex, muito obrigada por estar aqui com a gente de novo, mais uma noite, gente. Pessoal, gratidão e muito obrigada por vocês estarem aqui. Beijo no coração de vocês. Obrigado, Tchau. Carla. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.